Atos capítulo 20, irmãos. Hoje é o último dia do nosso jejum, o último capítulo do livro que nós estamos lendo. Então lemos na verdade o livro 21 dias para despertar paixão, foi de glória na sua vida pessoal. Quantos têm sido despertados também, irmãos? Eu mandei uma ministração no grupo lá dos 21 dias, os irmãos assistiram e ficaram impactados. Eu também, irmão, depois que eu assisti aquela ministração foi muito poderosa. E eu creio que Deus vai fazer grandemente hoje, amém? Atos 20, 17 diz assim, só um momentinho, estou achando, colocando aqui. Vamos falar sobre Paulo e os seus discípulos. Atos 20, aí, 17. Diz assim, irmãos, o texto. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Então existia uma liderança na igreja de Éfeso. Então fazia 3 anos que Paulo, ele implantou aquela igreja em Éfeso, e 3 anos ele conduzia aquela igreja, e houve um grande despertar, um grande avivamento para aquela igreja de Éfeso. Versículo 18, quando chegaram ele disse: vocês sabem como vivi todo o tempo que estive com vocês. Aqui é uma despedida de Paulo para com eles. Desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia, no continente da Ásia, servi ao Senhor com toda humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pela conspiração dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar a vocês nada que fosse proveitoso. Só um minutinho. Mas ensinei tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto aos judeus como gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em Cristo Jesus. Agora, conferido pelo Espírito Santo, estou indo para Jerusalém. Então, ele estava mudando a rota, sem saber o que aconteceram ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimento me esperam. Todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar a carreira e o ministério que o Senhor me confiou, de testemunhar o Evangelho da Graça. 25. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Então, como eu disse, Paulo estava se despedindo. Então, a partir de hoje, Paulo estava dizendo: vocês não vão me ver mais. Então, eu não sei o que vai acontecer, se eu vou morrer, se eu vou ser perseguido, se eu vou ser preso, mas a partir de hoje vocês vão conduzir a igreja de Éfeso. Amém? Portanto, eu declaro hoje que estou inocente do sangue de todos. Tudo que eu tinha que ensinar, tudo que eu tinha que discipular, eu fiz, pois não deixei de proclamar a vocês toda a vontade de Deus. Cuide de vocês mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos, como liderança, para pastorear a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. 29. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês, e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmo se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair discípulos para eles. Por isso, vigiem. Lembre-se que durante 3 anos jamais cessei de advertir, de corrigir cada um de vocês, noite e dia com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los, e dá-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobicei a prata e nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que essas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei a vocês, mediante a trabalho árduo, devemos ajudar os fracos. Lembrando as palavras do próprio Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que receber. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos os líderes e orou. Todos choraram muito e abraçaram Paulo e o beijaram. Verso 38 e último. O que mais entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então o acompanharam até o navio, a sua despedida. Amém, irmãos? Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Aplauda o Senhor, por favor. Então, repita comigo assim: o tema da palavra de hoje é o perfil de um discípulo, avivado. Aqui vai falar a história, irmãos, de Paulo, a despedida de Paulo da igreja de Éfeso, o que ele fez com a igreja, conduzir desses 3 anos,
E algumas características, então eu resumi, tá? O último capítulo eram 10 pontos, eu resumi para 5, senão ia prolongar muito, e temos a ceia hoje, tá? Na terceira viagem missionária de Paulo, a cidade de Éfeso passou por um grande avivamento. O que é um avivamento, irmãos? Avivamento é um despertar a um lugar que está morto. Pensa comigo, Ezequiel 37, foi um avivamento sim ou não? A Bíblia diz que existia um vale de ossos secos. Existia um vale de muitos corpos mortos ali, simbolizando mortidão, frieza, sem frutificação. E ali houve um avivamento naquela visão de Ezequiel. Amém? Então, o avivamento, toda vez que acontece um avivamento, é onde existe um lugar que existe morte, existe frieza, existe algo que está mortificando aquele lugar, seja o pecado, seja pessoas, seja o diabo. Como eu disse, a terceira viagem missionária de Paulo sobre essa igreja, então, ele passou por duas, vamos pensar aqui, se é a terceira viagem para Éfeso, então ele passou 2 vezes lá, e nada aconteceu. Então ele foi a primeira vez, e nada acontecia, passou a segunda vez, também nada aconteceu, e na terceira vez começou um grande mover. Não importa quantas vezes você está lutando, mais cedo ou mais tarde o avivamento vai chegar. Então não importa quantas vezes Paulo foi, uma coisa é certa, o avivamento aconteceu. O avivamento foi um resultado do ministério de Paulo em Éfeso. Foram cerca de 3 anos naquele tempo. Todos os habitantes da Ásia ouviram a palavra e uma grande igreja foi estabelecida. No total, dizem que havia 300 mil pessoas naquela igreja de Éfeso. Em 3 anos. Ele passou por 3 vezes aquele lugar, nada aconteceu. Pela terceira vez, quando ele começou o mover de Deus por 3 anos, houve um aquecimento muito espontâneo e poderoso. No capítulo 20, vemos Paulo falando com a liderança dos presbíteros da igreja. Ele sabia que não mais o veria, irmãos. Por isso, libera uma palavra de despedida profundamente tocante e espiritual. Nesse capítulo, nos encontraremos 5 características de um discípulo avivado. Deus tem nos chamado para ser discípulos avivados, amém, irmãos? Amém. O que é um discípulo avivado? A palavra já diz, um discípulo que não é morto, que não está por estar. Tem muita gente que nós sempre falamos que é zumbi na igreja, mas infelizmente ainda, porque perdeu a frieza, perdeu a paixão, perdeu o amor pelo reino de Deus. Então, Deus ele quer que nós sejamos discípulos avivados. Paulo passou por 2 vezes, e na terceira vez ele começou a gerar um avivamento naqueles homens. Fala para a pessoa do seu lado, não importa quanto tempo você passou, Deus vai trazer um avivamento onde você está. Mas eu liderei uma célula, se ela morreu, eu liderei 2 células. Na terceira, Deus vai trazer um avivamento em nome de Jesus, amém? Na minha empresa está acontecendo corte, minha empresa está acontecendo isso, aquilo. Não importa, quando Deus ele faz, acontece algumas coisas sobrenaturais, amém? Então, ele certamente está nos desvendando o segredo para ser homens de avivamento. Fala para a pessoa do seu lado, Deus está te chamando, irmão, para ser homem de avivamento. Homem, eu falo para os dois, homem e mulher. Deus está nos chamando para ser homens e mulheres de avivamento, irmãos. E eu quero trazer uma transição nessa manhã. Ele certamente tem nos desvendado segredos. Paulo aqui nesse texto, ele tem falado alguns pontos que fazem um homem ser avivado. E quando você é um homem, uma mulher avivada, você acaba atraindo discípulos. Você acaba atraindo pessoas para você. Se você parar para analisar, Paulo foi um dos homens que mais levantou líderes da Bíblia. Paulo não só foi um homem que plantou a igreja. Tem muitos que falam, mas Paulo é conhecido porque ele foi um plantador de igreja. Não. Mas o que adianta você plantar 1000 igrejas se você não tem liderança para cuidar dessas 1000 igrejas? Então ele, além de ser plantador de igreja, ele foi um grande líder e levantou grandes líderes, amém? Amém. E eu quero falar alguns pontos, características de Paulo. Primeiro, bons discípulos são transparentes. Atos 20, vou ler, não precisa abrir, só para você não ficar prolongando, eu vou ler alguns versículos em cada tópico, só para destrinchar o texto, tá? Versículo 18 diz assim, só um minutinho. Quando chegaram, ele disse, você sabe como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Paulo era exemplo sim ou não, irmãos? Paulo era transparente com seus discípulos. Paulo era transparente com a igreja.
Paulo não se isolava por ser o líder da igreja, mas sim ele mostrava quem ele era. No texto diz que ele sabia, o povo sabia quem ele era. Paulo esteve com ele por 3 anos, e nesse tempo ele não teve uma vida oculta. Você quer ser um líder diferente? Não tem uma vida oculta, irmão. Haja mais. Como as pessoas vão reagir com as minhas fraquezas, irmãos? A questão é, as pessoas te colocam como holoforte, como um Deus, ou elas sabem que você é carne também? O povo aqui de Éfeso, irmão, sabia que Paulo era carne também, sabia que ele tinha dificuldades, sabia que ele tinha tentações. Os irmãos de Éfeso sabiam que era Paulo. Quem era Paulo? O íntimo de Paulo, porque sua vida tinha sido compartilhada com eles. Irmão, sua vida tem sido compartilhada com os irmãos? É óbvio, vamos ser claros aqui, é óbvio que nós não devemos compartilhar com todo mundo. Nós temos que ter sabedoria. Mas, irmãos, quem luta sozinho vai morrer sozinho. Agora, se fala para a pessoa, se você tem pessoas que você possa se abrir, você vai gerar discípulo nela. Ah, já, mas a pessoa está abaixo de mim. Independente. Irmãos, por muito tempo eu achava que eu não poderia contar meus problemas com as pessoas. E eu acabava morrendo, acabava errando nas direções. E nesses dias, nesses anos que daqui uns 2 anos para cá, eu tenho compartilhado, até com os meus discípulos dos meninos jovens. Irmão, eu falei nisso, eu errei nisso, ou eu erro nisso, eu erro naquilo. E os irmãos dão uma palavra de encorajamento para mim. Isso é ser transparente. Fala para a pessoa do lado, quando há transparência, há crescimento. Infelizmente, alguns que se escondem porque sabem que sua pregação não se harmoniza com a sua vida pessoal. Devemos ter uma vida sincera com os irmãos. Não podemos ter uma vida de reunião no culto e outra diferente fora da igreja. Temos que ser uma pessoa só, em qualquer lugar e ambiente. Fala para a pessoa do lado, aonde eu piso, eu sou luz. Não adianta eu ser luz na igreja e no mundo não. Então, irmãos, nós como discípulos, bons discípulos, devemos ser transparentes. Somos testemunha de Cristo, que nossas vidas possam testemunhar a Cristo para que o avivamento venha. Irmão, você quer ter um ministério frutífero e prevalecente? Seja transparente. Seja transparente. Ah, mas talvez a pessoa não vai gostar. Estou incomodado com isso aqui. Estou incomodado. É meu tique. Você quer crescer, você quer avançar, seja transparente. Ainda que a verdade, irmãos, sabe o que acontece? Que a verdade, às vezes, se a pessoa vai doer, mas você tem que ser transparente. Você tem que ser não só transparente com os que estão de baixo, mas também a sua liderança. Pergunta para o irmão do lado, você tem sido transparente com a sua liderança? Vou mudar a pergunta, você tem sido transparente com a sua família? Com a sua célula? Sabe por que muitas células não crescem, irmãos? Porque não há transparência. Então um membro lá não gosta de uma situação, e aí fica remoendo, aí começa a faltar, aí gera um alvoroço, né? Seja transparente, a obra é leve, irmãos. Estava compartilhando ela com o Cabo ontem, e a Guia falou algumas coisas, eu falei, estou começando a ficar leve. Por quê, irmãos? Quando há transparência, a obra fica leve. Fala para a pessoa do seu lado, seus discípulos te seguirão até o fim, quando houver transparência. Você quer ter líderes que ficam com você até o fim? Seja transparente com o irmão. Tá bom? Amém? Todos estão compreendendo? 10h20 já, glória a Deus. Segundo ponto, irmãos, bons discípulos são humildes. Eu tinha uma frase que ficava comigo, né? A pessoa humilde, ela não tem que falar que é humilde. Mas é engraçado que Paulo diz que ele é humilde. Vamos ler o texto, irmãos? Abre no versículo 19. Diz assim o texto: servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Eu sempre aprendi que é assim. A pessoa que é humilde, ela não precisa falar que é humilde. Mas pensa comigo, irmãos. A pessoa que é homem de Deus, ela tem que falar que ela é homem de Deus? A questão não é o que eu falo, mas vai ser as minhas ações. Então, eu posso falar que eu sou humilde,
mas os meus testes mostrarão se eu sou humilde ou não. Então Paulo, ele falou que ele era humilde, mas também as ações dele eram de humildade, de serviço, de servir. Quem é humilde não se considera melhor que os demais. Eu posso falar que eu sou humilde, não tem problema nenhum. Mas quando eu me considero maior que os outros, ou maior que o meu próximo, eu estou errado. Não se coloca acima dos outros, daqueles que não sabem mais. Um sinal de humildade era que ele chorava enquanto ministrava aos irmãos. Era um sinal de humildade. Quando ele ministrava, era uma simplicidade do coração de Paulo. Paulo chorava com os irmãos. Ele sentia compaixão, ele sentia, o Tiago compartilhou aqui, que sentia os irmãos, irmão. A igreja primitiva era assim, a igreja de Éfeso era assim. Sentia compaixão pelos irmãos. Então Paulo, quando pregava, quando ele ministrava, ele chorava com os irmãos. Ele estava junto com eles. O orgulho divide pessoas, mas a humildade une pessoas. Por que celas acabam, irmão? Pessoas, infelizmente, ainda que aparentemente pareça humildade, mas não é. Por que igrejas se dividem? Porque, infelizmente, a soberba tomou conta de lideranças, e aí acaba em divisão. Então, a humildade, ela se une pessoas. Observamos isso na igreja, quando os irmãos vivem em humildade, praticamos o que Jesus ensinou: amar aos outros, orar pelos outros, suportar em amor. Todos que são humildes conseguem praticar esses mandamentos, já o orgulhoso não. Você quer ver se a pessoa ela não é mais humilde, ela começa a ter um coração orgulhoso? Eu não vou perdoar mais. Já perdoei 70 vezes, igual a Bíblia diz. O orgulho começa a tomar conta. Porque os princípios de Jesus, ele fala que ama o seu inimigo. É difícil, meu irmão? Concorda? Ama o seu próximo como a ti mesmo. Perdoa. Ora por eles. Mas na verdade, nós, infelizmente, com o passar do tempo, se nós não tomarmos cuidado, nosso coração fica orgulhoso. Fica, com o coração que não é do Senhor. Aquele que é humilde, uma vida de oração em lágrimas, e essas lágrimas certamente são relacionadas à humildade. Quem ora tem um coração sensível a Deus, quebrantado com a situação e também com a situação da igreja. Paulo, ele quebrantava, ele orava, ele chorava diante da igreja de Éfeso, irmãos. Então por 3 anos, ele batalhou, ele orou e ele amou aquela igreja. E pensa comigo, o coração daqueles discípulos, irmão. 3 anos você com Paulo, agora estou me despedindo. Mas para onde você vai? Só tenho uma rota, Jerusalém. Mas eu não sei o que vai acontecer, não sei qual vai ser o meu fim. Mas hoje vocês têm bagagem suficiente. Eu ensinei tudo que vocês precisam para continuar a obra. Fala para a pessoa, Deus tem nos ensinado para continuar a obra dele. Jesus era um exemplo de uma vida devota em oração. Paulo foi um discípulo de oração. Nenhum discípulo pode ser forte se não ora. Pergunta para o irmão: você tem orado, irmãos, de verdade? Nós compartilhamos na quinta-feira, na célula, sobre oração. Quando você tem uma vida de oração, irmãos, algo muda na sua vida. Sem oração, nossos projetos fracassarão. Quantos têm projetos para esse ano? Amém aí? Ora, tenha a direção de Deus. Eu quero abrir um negócio, eu quero abrir um projeto, eu quero fazer algo. Sempre coloca em oração. Eu acordei de manhã hoje, fui tomar banho, e aí a menina me mandou mensagem, não sei porquê, mandou do nada. E aí a menina da outra empresa que eu trabalhava, metalúrgica, e aí eu vi que o número era diferente e eu lembrei que ele estava viajando para Portugal. E aí ele falou assim: e aí, irmão? E aí ele chama de varão, Vaza. E aí, como que você está? Eu falei: tô bem, graças a Deus. E como que tá? Eu achava que ele estava indo só para se divertir, passear. Não, ele foi para ficar mesmo. E aí ele compartilhando um pouquinho do que ele tem vivido lá, irmãos. E ele falou: irmão, isso aqui é tudo fruto de oração. Tudo que eu estou vivendo aqui hoje, ele está 3 semanas lá. Ele alugou uma casa. Nessa casa, o dono da casa arrumou um serviço para ele. E em 3 semanas ele já comprou um carro lá. Então tudo que nós, irmãos, colocamos oração antes, Deus ele começa a fazer. Talvez nós estamos há 3 anos e nada acontece. Mas pensa comigo, você tem orado? Ele em 3 semanas, ele já estruturou toda a casa, tem 2 filhos, 2 homens, 2 meninos. Em 3 semanas em Portugal.
arrumou um emprego, comprou um carro e está trabalhando lá. Então, irmãos, quando é baseado em uma vida de oração, as coisas começam a fluir. Amém? Paulo era humilde porque servia. Fala para o irmão do seu lado: serve que não serve, não serve para servir. É um jogo de palavras, mas é certo. Se eu não tenho coração de servo, como Paulo, eu não posso ser um discípulo de Cristo. Além disso, quem é humilde, ele serve. Paulo diz que serviu ao Senhor, serviu à igreja. Quem serve ao Senhor não vive reclamando, irmãos. Faz o que ele tem que fazer. Por muito tempo, irmãos, estamos 15 anos, eu tenho 15 anos de convertido. Por muito tempo eu vi muitos irmãos reclamando. Reclama do chão, reclama da igreja, reclama do banheiro. Eu sempre falo: irmão, ao invés de nós reclamar, por que nós não fazemos? Reclama da cela. Se você reclama da cela, por que você não lidera? Então, a murmuração e a reclamação, infelizmente, irmãos, é um coração que não é humilde, não é para o serviço do reino. Não fique lamentando do irmão da sua igreja ou da própria igreja local. Quem serve ao Senhor não procura elogios, bajulação ou destaque. Não, tem muita gente, infelizmente, que infelizmente precisa de uma bajulação para servir a Deus. Nossa, irmão, parabéns. Isso aqui é para você ficar bem. Aí ela continua: não, irmão, você não precisa de bajulação. Fala para a pessoa do seu lado: a recompensa é de Deus. Então, o que você faz, seja na frente do seu líder ou não, Deus está vendo. Você servindo no banheiro, servindo no chão, servindo pregando, servindo tocando aqui, tudo isso. Mas a Bíblia não fala, né, que tudo não passa do olhar de Deus? Tudo que nós fazemos há uma recompensa. Deus não fica devendo nada a ninguém, irmãos. Fala para a pessoa do seu lado: Deus, ele vai te recompensar. Quem serve ao Senhor, como eu disse, não está aqui para agradar pessoas, fazendo a igreja palco para se promover. Quem serve não deve lugar para a vaidade. 1 Coríntios capítulo 3, Paulo dá uma exortação sobre a igreja de Coríntios. Se você quer servir, não sirva para se promover na igreja, não sirva para ser holoforte, deixe a vaidade. Precisamos de homens que se comprometam com Jesus e com sua obra. Fala para os outros lá: Deus tem procurado pessoas que se comprometam com a obra. Comprometer não é estar no domingo todo culto, não. Ainda que seja um compromisso, mas comprometer com Jesus, que é o principal. Amém? Quantos compreenderam, irmãos? Amém. Então Paulo, além de ser humilde, ele era servo. Mas Paulo era o apóstolo, né? Como diz a Bíblia. Ele era o top dos top, mas ele servia. Você quer crescer, você quer gerar discípulos, serve. Independente da posição que você está. Amém? Eu sou chefe da empresa, não serve. Eu sou supervisor de uma empresa, eu sou chefe de um negócio, serve. Você vai atrair pessoas para a sua vida, amém? Bons discípulos são corajosos. Abre comigo no 19 ao 20, diz assim: servir ao Senhor com toda humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Você sabe que não deixei de pregar a vocês nada que fosse proveitosos, nada que fosse edificá-los, mas ensinei tudo publicamente e de casa em casa. Verso 21 e último: testifiquei tanto aos judeus como gregos que eles precisam se converter a Deus com arrependimento no Senhor Jesus. No verso 19 ao 21, Paulo diz que serviu ao Senhor com grande humildade e lágrimas. Sendo assim, será severamente testado pelos judeus. Não é fácil continuar pregando e ensinando quando a perseguição se levanta contra você. Não é fácil, irmãos. Pensa comigo. Você está pregando contra uma religiosidade daquela época. Você está pregando contra uma doutrina, uma religião que era o judeu. E você está pregando o Evangelho de Cristo. E ali você começa a ser perseguido. Não era fácil. Eu não sei você, alguém já foi perseguido aqui por falar de Jesus em algum lugar? Às vezes a própria família. Às vezes nosso contexto não é perseguição de morte, né, como Paulo, mas só perseguição às vezes é dentro da sua casa. Aqui havia uma tradição, judaísmo. Às vezes a tradição na sua casa, quando você se converteu, era catolicismo. E aí você foi oprimido por isso. E aí Deus foi te dando, vamos se dizer ali, foi te dando maturidade.
Então Paulo, não é fácil para Paulo pregar enquanto ele está sendo perseguido, quase morto. Pensa comigo, ele sendo apedrejado, sendo açoitado, e ele continuando. Paulo não teve receio de pregar o que precisava ser pregado. Muitas das vezes, irmãos, pregamos só aquilo que as pessoas gostam. Paulo não tinha receio de pregar o que tinha que ser pregado. Lembra, existe uma passagem muito interessante. Paulo andou com Jesus, sim ou não? Quem andou com Jesus? Pedro, né? A Bíblia diz que Pedro estava ficando torto no caminho, depois de Atos. Depois de ele receber o Espírito Santo, ele estava se desviando dos ensinamentos de Jesus. E aí a Bíblia diz que Paulo, ele sai da onde está e vai até o encontro de Pedro. E dá uma exortação muito forte na vida de Pedro. Por que você está se desviando? Esse não é o Evangelho de Jesus? Então, ele não tinha medo porque Pedro tinha dado com Jesus. Não, que tem que ser pregado. Eu vou pregar. Então, às vezes nós temos receio de falar o que tem que falar, irmãos. Quando você tem sabedoria, Deus manda. Fala para a pessoa falar, você tem que falar, irmão. Você tem que falar. Amém? Não havia algo que espiritualmente precisava ser dito. Paulo não hesitou em dizê-lo. Precisamos de discípulos que não têm medo de pregar o Evangelho, irmãos. Você é corajoso? Te pergunto hoje. Aí é você e Deus. Você tem sido corajoso? Eu compartilhei na célula também sobre Deus nos dar uma estratégia de entrar nas escolas, irmão. Oi? Tá bom. Deus dá uma estratégia de entrar nas escolas. A Jane sabe que eu já conversei com uma diretora lá da escola do Canadá. E eu já estou orando em cima disso, irmãos, há uns 3, desde a pandemia, uns 3, 4 anos. Só que Deus não deu luz ainda. Se você tiver uma luz, me ajude. De como entrar, porque não é fácil entrar e nós não podemos ali falar abertamente, até porque é um estado laico, né? Não podemos falar tudo. Mas alguma estratégia, vamos fazer alguma palestra, sei lá, irmãos. E eu tenho orado em cima disso. Eu acredito que Deus tem mais me indignado por as coisas que têm acontecido. Né? Infelizmente, muitos deixaram crianças, jovens, adolescentes para lá e se perderem. E nós, como igreja, nós precisamos ser corajosos, irmãos. Ser corajosos em pregar o Evangelho. Deus tem te chamado. Fala para a pessoa do seu lado, Deus tem te chamado, meu irmão, para pregar o Evangelho. Mas eu não sei a Bíblia toda. Não importa. Você quer pregar o Evangelho? Faça ou fala aquilo que Deus fez na sua vida. O que Deus fez na sua vida, irmão? O que Jesus transformou na sua vida? Esse é o Evangelho. O Evangelho é transformação de vida. Amém? Bons discípulos são corajosos, então se encoraje nessa manhã. Quarto, bons discípulos são focados. Verso 24 diz assim: todavia não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus confiou para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Somente um. Paulo tinha um objetivo específico em sua vida e estava completamente focado nele. Ele havia recebido o ministério da parte de Deus e seu objetivo era cumprir o chamado. Infelizmente, irmãos, nós nos perdemos muito fácil no meio do caminho. Deus tem nos chamado para ser focado, irmãos. Deus tem nos chamado para estarmos alinhados verdadeiramente. A Bíblia diz que ou é sim ou não, ou eu estou ou eu não estou. Eu mandei um áudio, não sei para quem que foi essa semana. Ou nós estamos ou não estamos para cumprir o propósito de Deus, irmãos. Ou estamos alinhados com o corpo de Cristo ou não. Porque não adianta eu estar aqui e meu coração não está aqui. A minha vida não está aqui. Então Paulo ele tinha um coração não somente fervoroso, mas ele tinha um olhar focado em tudo que ele queria. A ministração que eu mandei para os irmãos era sobre isso também, focar. A questão, a unção é importante sim ou não, irmãos? O mover de Deus é importante sim ou não? É um dos principais requisitos, lógico. Mas se você não estiver preparado para aquele mover, você vai receber? Então aquela ministração fala sobre louvor, sobre a nossa vida. Se nós não tivermos, vamos dizer assim, não estiver preparado para a oportunidade, a unção vai vir, a oportunidade vai vir, mas eu não vou. Eu posso até entrar, mas obviamente eu vou sair. Se você quer ser o melhor aonde você está, seja focado, seja compromissado. Já eu quero ser
vamos dizer, quero ser um grande líder na minha empresa. Então estude, faça um curso. Quero ser um grande ministro de louvor. Não, o que você tem feito? Enquanto os irmãos estavam cantando, Deus falou no meu coração: você só pode extrair aquilo que você tem. Você pode só dar para as pessoas aquilo que você tem. Então, se você é dedicado, se você é focado, você vai transmitir e vai trazer muitos discípulos. Quando diz que não considera sua vida como algo precioso, ele está dizendo que nada é maior e mais valioso que o chamado de Deus. Fala para a pessoa do seu lado: irmão, não existe nada mais valioso que a obra de Deus, que o chamado de Deus, né? Gels, nós vamos conquistar grandes coisas nessa terra. Quem quer que ser próximo diz amém, irmãos? Amém. Quem quer viajar muito diz amém? Amém. Eu profetizo também na sua vida, amém? Mas não adianta nada isso, irmãos, como o Thiago falou. Daqui a uns anos, que demore bastante, nós vamos estar dentro de uma cova. E eu pergunto para você: o que nós vamos levar dessa terra? A questão é: o que nós estamos deixando de legado para os nossos filhos? Você pode deixar muita herança, muito dinheiro, mas isso para Deus não vale nada. Mas o que você tem deixado de legado para os seus filhos, para os seus discípulos, para a sua igreja? Amém? Quando chegamos ao ponto de dizer: não tenho nada para perder, porque eu já entreguei tudo. Paulo diz assim: eu não tenho nada para perder, porque eu já entreguei tudo para Deus. Quando eu ainda tenho um sentimento de perca, é porque na verdade eu não entreguei tudo para Deus. Então teremos um ministério abundante e frutífero. Discípulos que preservam é porque ainda possuem algo a perder. Então quando eu tenho medo de perder algo, na verdade é que eu não entreguei para Deus ainda tudo. Quando eu tenho medo de perder o meu emprego, é porque o meu emprego não é de Deus, é meu. Quando eu tenho medo de perder uma promoção, quando eu tenho medo de perder um carro, uma casa, alguma coisa, é que na verdade isso é meu, não é de Deus. Quando é de Deus, quando é tudo de Deus, eu não tenho medo de perder. Ainda que já perdeu tudo, o que Deus fez? Restituiu muito mais. Ainda que a dor dele não supre, mas o Senhor restaurou e transformou. Amém? Precisamos de discípulos piedosos, cujo único propósito é viver para espalhar o reino. O alvo de Paulo era concluir o chamado, era chegar na linha de chegada e terminar a corrida. Paulo sabia que existia um galardão. Paulo sabia que existia algo maior que a terra. Paulo sabia que existia algo além disso aqui, não. Paulo sabia, e ele tinha tanta clareza e certeza disso, que a sua vida foi uma semente para essa terra. Pensa comigo, não sei agora, mas quantos anos se passou a vida de Paulo? E hoje ele é lembrado. Ainda se fala dele. Então Paulo, ele estava aliançado com o reino dos céus, com o Evangelho. Quinto ponto e último, por conta do horário: bons discípulos fazem o trabalho com zelo. 25 ao 27, para encerrar esse texto. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Pensa comigo, eu estou aqui. Eu falo: irmãos, a partir de hoje, não estou mais, estou embora, vocês vão continuar, e vida que segue. Paulo fez isso, irmão, sem peso nenhum. Ele falou: o que eu tinha que ensinar, o que eu tinha que fazer, eu fiz. Paulo, ele tinha identidade, sim ou não, irmão? Pensa comigo, você tinha 300 mil membros na sua igreja, como Paulo tinha. Se você tinha um coração vaidoso, um coração que não era humilde, ele ficaria com medo de sair. Mas será que as pessoas vão cuidar bem como cuidaram? Mas Paulo sabia quem ele era e sabia quem ele discipulou. Amém? Continuando. Portanto, eu declaro hoje que estou inocente do sangue de vocês, pois ensinei tudo. Pois não deixei de proclamar a vocês toda a vontade de Deus. Cuide de vocês mesmo e de todo o rebanho que o Espírito Santo designou sobre os bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Paulo disse que anunciou e ensinou os presbíteros de Éfeso todo o conselho de Deus, tudo que era necessário para que eles tivessem a vida piedosa, continuasse a obra. Precisamos servir ao Senhor com a consciência pura. Seria pavoroso se o sangue dos irmãos clamasse contra nós, por não lhe termos ensinado a palavra de Deus apropriadamente. Paulo disse que era inocente do sangue de todos os homens, se alguém fosse para o inferno.
Não seria culpa dele, pois ele ensinou a verdade de Jesus. Precisamos hoje de discípulos piedosos que verdadeiramente se ocupam e preocupam com levar o Evangelho de Cristo. Infelizmente, muitos se perderam no meio do caminho e fazem a obra de qualquer jeito. O que quer fazer está bom, e muitas vezes perdemos muitas coisas no Senhor por não zelar pela sua obra, e a culpa do nosso resultado é por não zelar pela obra de Deus. E aí eu quero deixar uma frase que o Senhor colocou aqui no livro, muito interessante. Seu resultado condiz com a maneira que você zela, ou que você faz com zelo, seja seu trabalho, seja a igreja, seja tudo que você põe as mãos. Seu resultado só demonstra quanto você ama essa obra, quanto você tem zelo por essa obra. Conclusão: ser discípulo, queria chamar o Gustavo, por favor, já estava levantando. Ser discípulo de Cristo vai além de dizer um sim. Eu posso dizer um sim, mas meu coração está não. Eu posso dizer um sim para mim, para a sua liderança, mas o seu coração não está alinhado. Ser discípulo de Cristo resultará numa vida devota ao reino de Deus e não a nós. Se queremos ser discípulos avivados, esqueça o que você já viveu até hoje. Fala para o irmão do seu lado, esqueça o que você viveu até hoje, irmão. E muda o capítulo da sua história. As pessoas, infelizmente, têm vivido muito no passado. Paulo estava dizendo que eu vou embora, mas não morre, não deixa a igreja morrer por causa de mim, não. Vocês têm bagagem suficiente para continuar. Vocês têm bagagem suficiente para acrescentar e expandir mais o reino de Deus. Esses 21 dias de jejum e oração mostrou internamente nossa realidade de vida. Esses 21 dias mostrou quanto estou mortificado ou estou vivificado em Deus. Eu não sei, como eu disse algo pessoal dos irmãos, eu não sei quem fez e quem não fez o jejum. Nós colocamos um grupo lá, desafiamos os irmãos, eu falei, irmão, agora é você e Deus. E esses 21 dias, como eu disse, mostra a nossa realidade interna. O que na verdade estamos buscando, se é o reino de Deus ou não. O despertamento pessoal não é somente nesses 21 dias. Só foi um alerta, só foi um start. Isso vai ser diariamente. O Senhor tem nos chamado para largar tudo que já vivemos até hoje e iniciar um novo ciclo do nosso ministério. Mas eu perdi pessoas me deixaram. Quem já perdeu pessoas aqui, irmão? Mas eu cuidei daquela sala de tantos anos e as pessoas me abandonaram. Quem já aconteceu? Pessoas me traíram. Quem já aconteceu? Vira a página. Talvez o modo que nós fizemos, eu não estou julgando, mas o modo que nós fizemos, até eu, fizemos da forma incorreta. Paulo nos ensina como agora zelar e gerar discípulos. Eu gostaria que você fechasse seus olhos.